This conference will now be. A gente tem a prática de conversar pontualmente, principalmente quando tem um online aqui. Então, muito feliz de receber o Daniel para fazer uma palestra aqui hoje. Daniel, sócio aqui da Personai, consultoria para pessoas físicas e na área tributária, societária e de imigração. Num tema aqui super importante, que infelizmente, como brasileiro eu digo, infelizmente tem sido muito popular, né, de gente indo para o exterior, muitas boas cabeças indo fora, indo morar nos Estados Unidos, na Europa, enfim, Canadá, Austrália. E fui até criticado por né, fazer essa palestra, falar, puxa, você está incentivando as pessoas a irem embora? E não, né? Na verdade, a gente tem na GFI uma empresa de planejamento, a gente faz planejamento para pessoas físicas, a gente ajuda as pessoas físicas a terem uma vida financeira mais equilibrada, uma vida consciente, a tomar boas decisões. E quando as decisões são de ir embora, que seja da forma mais planejada, da melhor forma possível, né? Então, nesses anos de experiência em planejamento financeiro, a gente já viu muita bobagem sendo feita, muita bobagem sendo falada, principalmente, por gente que não entende nada do assunto, e é um terreno meio desconhecido mesmo para muitos planejadores, né? Nos grupos que a gente participa aqui, tem muito palpite sendo dado por gente que não entende do assunto. Então, a gente resolveu ir atrás de alguém que entende muito do assunto, que trabalha com isso, que tem larga atuação nesse campo, para iluminar um pouco, né, a gente de saber, enfim, como fazer as coisas certas, quais tem tantos mitos por aí, tem tantas inverdades colocadas como verdades absolutas, né, que a gente resolveu tirar um pouco tentar tirar um pouco dessa nuvem aqui, trazer informação, trazer mais dados para que as pessoas possam tomar melhores decisões, fazer a coisa num processo correto. A gente tem uma experiência do ponto de vista financeiro de preparar para essas mudanças, mas não do ponto de vista tributário, né, nem do ponto de vista legal, muitas vezes, né? Mas às vezes o cliente chega para a gente e fala, bom, eu estou querendo ir, mas você acha que o visto é melhor que o IBC? Não sei, tenho a menor ideia, né? Não é essa a nossa especialidade. Alguém que saiba, que conheça, por isso que a gente está estendendo cada vez mais a nossa rede de personagens, às vésperas aí de ser um parceiro importante para a gente nesse campo. Então, Daniel, muito obrigado por ter vindo. A gente teve que postergar, né, por eventos inesperados, né, Daniel? Mas agora deu certo. O importante é que obrigado da presença aí de todo mundo também. Ilumina a gente, Daniel, por favor. Muito obrigado. Caco, eu que agradeço você, agradeço a GFI pela oportunidade. Acho que o tema realmente é um hot topic, tá no momento de ser discutido. E qual que é a ideia, se a gente já puder entrar para a nossa agenda? É atual, é importante, tem muita informação sendo passada, então qual é a nossa ideia? Quando a gente discutiu, vamos discutir e apresentar o que é mito. A ideia não é fazer declaração de imposto de renda, falar de como faz um comunicado, uma declaração de saída, mas talvez entender por que alguém precisa fazer um processo de saída definitiva do país. Qual é o impacto disso? E qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente possa, principalmente a pessoa física, começar a discutir. Começar um planejamento sabendo o que de fato é. E não o que se discute, as bobagens que são faladas, ultrapassar, sabe o que está falando, mas não é mais atual. Então aqui por que eu preciso fazer um processo, considerando um processo de saída, e a gente vai discutir e entender a necessidade de fazer um processo. A outra dúvida que o pessoal da GFI levantou é, qual é o momento dessa saída? Quando alguém tem que fazer esse processo de saída? Cancelamento do CPF, é verdade? Mito ou realidade? Cancela automaticamente o CPF ou não? Manutenção de investimento no Brasil. Além disso, a gente quis trazer um outro assunto extremamente atual, que são as ações, os tratados internacionais que estão em vigor para troca de informações. Lembra, a gente está falando de qual ambiente brasileiro,
que está saindo do Brasil, que está indo para o exterior, ao nosso ambiente. Então, qual é a importância desses tratados de troca de informação que o Brasil começou a celebrar? Em frente. Perguntem, se quiser levantar a mão da apresentação, vamos fazer disso um diálogo, tá? Mas lembra, vai ter informação para a gente começar a meditar sobre o tema. Eu sou advogado, então como que a gente vai começar uma discussão sobre o que existe e o que não existe? A gente tem que falar um pouquinho do processo jurídico brasileiro. Para a gente saber o que é, o que não é, tem que estar na lei. A gente tem que ter respostas na lei dizendo o que a gente é obrigado a fazer e o que a gente é proibido a fazer. E aí a gente já começa a nortear nossa pesquisa. É uma pesquisa jurídica, objetiva, ninguém vai ficar falando de processo, mas em algum momento a gente vai ter que ler a lei pontual e falar, pode ou não pode? É proibido ou não? Mito ou realidade? De forma objetiva. Eu acho que mais até que uma consulta, que uma pesquisa jurídica, vai ser gramática. A gente vai ler alguns textinhos e falar, pode ou não pode, tira a conclusão, para a gente aprofundar uma discussão, talvez um planejamento. Então, no direito brasileiro, só mais um minuto. No direito brasileiro, qual que é a nossa sistemática? Nós temos leis, direito, norma jurídica positivada e escrita. Então, é a lei que vai dizer para a gente pode ou não pode, tá bom? Vamos ter que ler alguns trechos aí para construir um raciocínio antes da gente partir. Pode ou não CPF, um sim ou não? Não, nós vamos construir, sedimentar um conhecimento e junto pode ou não, com fundamento jurídico, com fundamento de direito, para até a gente poder debater, chegar lá no gerente do banco e falar, olha, eu tenho um certo conhecimento, eu tenho uma certa base, e a gente começa a aprofundar o tema. Pode ir, por favor. A gente está falando de imposto de renda, tá bom? E aí, dentro do nosso princípio, dentro do nosso direito, existe uma hierarquia. Então, a gente tem que partir da Constituição, pirâmide de Kelsen, identificar que a Constituição é a norma maior do nosso país, diferente de outros países. Inglaterra, Estados Unidos não é um sistema jurídico civilista como o nosso é. Então, a gente tem que partir para responder essa pergunta, por que eu devo realizar um processo de saída definitiva? Na Constituição, Carta Magna, a lei máxima do nosso país. Uma das coisas que existe no nosso imposto de renda, não sei se todos sabem, é esse princípio da universalidade. O que é o princípio da universalidade? Se você clicar lá, por favor. Não, dentro do artigo 153. Nós vamos ler o primeiro trecho para responder. Daniel, onde você quer chegar? A gente vai chegar na resposta de por que eu devo fazer um processo de saída definitiva do país. A nossa Constituição estabelece que o imposto de renda e proventos de qualquer natureza é um imposto existente de competência da União. Não é isso que eu quero. Eu quero aqui o inciso 1º do parágrafo 2º. A Constituição diz, o imposto será informado pelos critérios da generalidade e universalidade. A gente vai falar da universalidade. Pode voltar, por favor. O que é a universalidade? Isso previsto na nossa Constituição. Significa que todos os rendimentos que um contribuinte do imposto de renda tiver, independente de nome, origem e nacionalidade, ou seja, a localização desses rendimentos, serão tributados no Brasil pelo imposto de renda. Então, esse já é o primeiro princípio que o Brasil adota, e não é exclusividade brasileira, o Worldwide Income Taxation, Worldwide Income Principle. Todos os rendimentos que um residente fiscal no Brasil receber, estará sujeito à tributação no Brasil. A gente está caminhando para entender por que fazer um processo de Pode ir, por favor. Sobre residência. O processo de saída definitiva encerra a residência. A residência no direito tributário, aqui onde nós estamos trabalhando, não é o significado dela que está no dicionário. Residência qualificada por direito tributário. Se assim não fosse, bastaria a gente dizer para o governo, eu não resido mais no Brasil, eu não estou mais aqui. Se eu não sou mais residente, se não é o lugar que eu moro,
eu não tenho mais que fazer nada. Para direito tributário, não. A residência é algo formal. O nosso sistema jurídico é a lei que vai dizer o que é residência para direito tributário. Se puder clicar no RIR, por favor. O RIR é o Regulamento do Imposto de Renda. É uma lei federal, nacional, e aqui ele vai trazer para a gente ainda não com importância da residência. São contribuintes do imposto de renda os residentes fiscais no Brasil. Ele ainda não disse, Daniel, ele não disse. Mas agora a gente já percebe que o residente é o contribuinte do imposto de renda. Em que bases? Bases universais, mundiais. Pode voltar, por favor. Estamos discutindo a importância da residência. A Instrução Normativa da Receita Federal 208, ela diz o que é a residência. Ela parece muito óbvia. Reside no Brasil, é considerado residente a pessoa física que reside em caráter permanente. Legal, não disse muita coisa. Mas a gente já percebe o caráter permanente. Se puder pular para a próxima. E ela já dá um outro indício para nós. Também é considerado residente, e a gente já sabe que residente aqui é sinônimo de contribuinte, quem se ausente do Brasil em caráter temporário, ou que saia em caráter definitivo, sem apresentar a comunicação de saída. Se puder voltar, por favor. Daniel, aonde que a gente está chegando? Eu sei quem é residente, o residente é o contribuinte do imposto de renda em base universal. Pode ir em frente, por favor. Em base universal, e aqui muitas pessoas confundem, é em base territorial ou universal? A legislação brasileira elegeu o critério da residência. Se você é residente no Brasil, você é em base universal, global, mundial. Isso fere o princípio da territorialidade? Não, porque o elemento de conexão é a residência no território brasileiro. Então, o residente no território brasileiro é contribuinte do imposto de renda de forma global, mundial, tá bom? E aí a gente pode voltar, por favor. E aqui a gente está caminhando para entender que o processo de saída definitiva, ele erra a residência fiscal. E da mesma forma, consequentemente, encerra a característica de alguém ser contribuinte do imposto de renda. Isso é muito importante. Se você não é contribuinte do imposto de renda, você não paga imposto. E, obviamente, você não paga imposto em bases mundiais, universais. Qual a importância disso? Lembra, a gente está falando do brasileiro que vai sair do Brasil. Provavelmente tem investimento em renda fora do Brasil. E aí a primeira conclusão é, se nada for feito, qual é a consequência? Contribuinte do imposto de renda e paga imposto sobre o que ele receber no exterior. Sem muito detalhe do que é a renda, pode ir em frente, amigo, por favor. A grande sacada aqui é deixar de pagar imposto de renda no Brasil. E lembra, a universalidade não é só para tributação. Faz a gente preencher uma lista de bens e direitos em bases mundiais de acordo com o princípio da universalidade. Agora, universalidade não é exclusivo do Brasil. Se eu pedir para vocês falarem uma lista de países, todos os países, não vou generalizar, mas a grande maioria deles utiliza o princípio da universalidade. O que é? A tributação de todas as rendas do seu residente fiscal. Quem é o residente fiscal de acordo com a regra de direito internacional? Aqui sim é um pouquinho diferente. O residente fiscal é a pessoa que trabalha e mora em determinado país. O Brasil é um pouquinho diferente porque existe um processo de saída definitiva. Então, não é exclusivo do Brasil a universalidade. A residência, o conceito de residência é muito próximo. E, basicamente, não faz um processo de saída, você está sujeito à dupla tributação de rendimentos. A dupla tributação de rendimentos só ocorre quando uma pessoa é considerada residente em dois países ao mesmo tempo. E o que a gente quer evitar num planejamento mais aprofundado é pagar imposto em dois países ao mesmo tempo. Pode ir em frente, por favor.
Dupla tributação, mais um, por favor. E aqui uma grande novidade. Eu vou traduzir o que está escrito aqui, previsão em lei. Algum tempo atrás, quando a gente falava de imposto de renda, de declaração de imposto de renda, o brasileiro tinha aquela cultura de, eu não vou declarar. Quem declara e paga imposto não fica rico no Brasil. Isso foi mudando ao longo do tempo. Daniel, me ajuda aí. Regras de compliance. Quando você pensa nisso no ambiente corporativo, o que são as regras de compliance? Fora do Brasil, chama anticorrupção. Fora do Brasil, desde 1970, nos Estados Unidos, tem uma lei de anticorrupção. Em 1970, a mentalidade de compliance era anticorrupção. Uma pessoa física americana em outro país, criando atos de anticorrupção perante uma autoridade governamental. 1970. Isso foi evoluindo e desembarcou no Brasil. Quando desembarcou no Brasil, a lei brasileira de anticorrupção chama empresa limpa. Já foi ampliando a regra de compliance. E aonde você quer chegar, Daniel? Eu quero chegar que empresa limpa remete à ficha suja. O conceito foi evoluindo, não é somente um crime de corrupção, de suborno, de lavagem de dinheiro. A mentalidade das empresas hoje é ser uma empresa limpa, inclusive os seus diretores. Alguns de vocês já ouviram notícia na TV, por exemplo, notícia da TV, Petrobras pedindo declaração de imposto de renda dos seus grandes executivos? A mentalidade está mudando. No passado, a gente dizer, está previsto em lei fazer o processo de saída definitiva, não dizia muita coisa. Hoje, quando a gente fala o processo de saída definitiva existe e está previsto em lei, é muito forte. As empresas querem saber o que é certo. As pessoas físicas por trás das empresas estão acostumadas a o que é o certo. Se é algo que é para fazer e é o certo, a gente tem que cumprir regra de compliance. Tudo isso para responder aquela primeira pergunta. Tem que fazer um processo de saída ou não? Como a gente está fazendo a interpretação, teria que fazer. Em regra, tem que fazer. Existe planejamento? Tem. Mas como o nosso propósito é a regra básica, um processo tem que fazer pelas razões da tributação universal e a previsão em lei, lei de 1999. Pode ir em frente, por favor. Dois conceitinhos rápidos que quem mexe com as físicas expatriadas, não residentes, acabam se deparando, são tipos de obrigações limitadas. Desculpa, tipos de obrigações tributárias. Todos os países em direito internacional adotam esse modelo. Uma obrigação tributária ilimitada para o seu residente e uma obrigação tributária limitada ao seu não residente. Traduz isso, Daniel, está muito próximo. Ilimitada, os seus residentes serão tributados com o princípio da universalidade, em bases mundiais. Todas as rendas que uma pessoa oferir vai ser tributada no Brasil. E uma obrigação tributária limitada. O não residente ele é tributado pelos rendimentos que surgirem de solo daquele país. No caso, Brasil, o que um não residente receber no Brasil é tributado no Brasil. Reforça a ideia da saída definitiva. Se eu não fizer, aqui eu queria fazer um parênteses, porque nem todo mundo sabe dessas regras de capitais brasileiros no exterior. Só para... Uma pergunta com relação à obrigação tributária limitada e ilimitada, se aplica para outros países também? Se aplica. Regra geral se aplica. Poucos países não utilizam essa classificação com base na residência. Por exemplo, os Estados Unidos, além de residência, tem algo relacionado à nacionalidade. Mas vai dizer que o não residente é tributado somente dos rendimentos daquele país e o residente em bases mundiais. É algo comum. Uma das, vamos dizer assim, um dos problemas de não fazer o processo, além de se tornar residente fiscal e pagar imposto no Brasil, existe uma declaração de capitais brasileiros no exterior que pouca gente conhece, pouca gente entrega, e quando houve,
tem muito medo. O que é essa declaração? Todo mundo sabe dessa declaração física? O residente fiscal no Brasil, daí a importância da gente ter estudado a residência, o residente fiscal no Brasil, em 31 de dezembro, que tiver em patrimônio no exterior mais de 100 mil dólares, ele deve fazer uma declaração adicional ao Banco Central. Essa declaração não é tributária, não tem imposto sobre patrimônio aqui no Brasil, mas é uma declaração que tem penalidades altíssimas pelo seu não cumprimento, que podem chegar a 250 mil reais. Então, quando a gente opta por não fazer uma saída, tem que entender que tem obrigações acessórias, deveres instrumentais que precisam ser feitos e vai complicando a vida da gente. E guardem essa informação para o final da apresentação e conseguir ter um panorama geral, fazer ou não fazer, e se não fizer, qual é a implicação. 100 mil dólares não é tão relevante. Parece no papel, mas não é. Muita gente deveria fazer e não faz. Capitais brasileiros no exterior. Estrangeiro, residente fiscal no Brasil, que tem um patrimônio lá fora, que a princípio diz, eu não sou brasileiro, mas a lei, o direito, cria algumas ficções e fala, se você é estrangeiro, residente no Brasil em 31 de dezembro com mais de 100 mil dólares, tem que apresentar essa declaração anualmente para o Banco Central. Beleza? Claro? Daniel, se ele não é residente no país, por mais que ele seja estrangeiro, como que ele vai declarar o imposto de renda aqui? Teoricamente, ele não tem um CPF aqui, né? Se ele é não residente, não entrega a declaração de imposto de renda. O não residente não é contribuinte do imposto de renda, o não residente não entrega a declaração como um dever acessório. Se um estrangeiro for residente, ele precisa do... Beleza? Pode ir em frente. Oi, vamos partir agora para o momento. A gente já viu qual é o impacto da dupla tributação. Agora a gente vai falar do momento. De novo, a gente está fazendo uma pesquisa jurídica, tá bom? O que tem na lei que diz em relação à saída do Brasil? A legislação tributária fala de duas hipóteses extremamente objetivas. Saída do Brasil em caráter temporário e saída do Brasil em caráter definitivo. Se a gente entender a saída temporária para a legislação brasileira, a gente entende a saída definitiva. Tem muita teoria aqui, nós vamos ficar com a leitura da lei, tá bom? A lei diz, se você sai do Brasil e permanece fora do Brasil, permanece ausente por 12 meses consecutivos ininterruptos, você se torna não residente fiscal e parece que se você permanece 12 meses fora ininterruptamente, se torna não residente fiscal. Ou ele deve entregar a comunicação de saída definitiva. Por favor. Daniel, acho que você vai tratar mais na frente, mas aqui tem leituras que podem ser diferentes. Uma coisa é você sair do país, ter uma residência em outro e manter investimentos aqui ou manter a sua empresa operando aqui por funcionários. Então, queria saber se você vai tratar lá na frente ou já é hora da gente começar... Vamos tratar. Boa pergunta. Tem cenários. Uma tem coisa cenários. É você mudar, ok, desliga tudo aqui e liga para onde você vai. Seria o definitivo e claro. Definitivo, ponto, para onde você for, você trata fiscalmente a sua vida. A outra é o seguinte, é uma decisão de moradia, que, por exemplo, seria o meu caso. Eu vou com a família, mas vou deixar investimentos aqui e minha empresa aqui. São dois cenários que talvez para alguns ficariam só investimentos,
só empresa ou assim por diante, combinado, enfim. Acho que cada ponto tem aí uma pegadinha. Cada ponto tem uma pegadinha. Vamos enfrentar. Do ponto de vista tributário, tá bom? O que eu estou lendo aqui é, se você ficar 12 meses fora, tem que se tornar não residente fiscal. Qual que é o impacto disso nos meus investimentos? A gente vai tratar um pouquinho para frente. Mas, já adiantando, perfeitamente possível em tese, desde que tenha um tratamento adequado de não residente. Essa é a questão tributária. Se isso vai gerar problemas administrativos ou não, pode não aceitar, tá bom? Vamos tratar do que é obrigatório ou permitido. É permitido. Inclusive, não é vedado. E aí a gente vai para a segunda questão. Eu vou manter uma empresa, direito societário. Não residente não pode ser o administrador, o representante legal de uma sociedade no Brasil. Então, na hipótese de você ser o sócio administrador, em tese, se tornando não residente fiscal, tem que deixar de ser o sócio administrador. Você pode ser o sócio, só não pode ser o representante legal dessa sociedade no Brasil. Como resolve esse problema? Aí a gente já parte para um planejamento mais profundo, mas em tese, é claro assim, tem entendimentos? Tem posições defensáveis? Claro que sim, tá bom? Mas aqui seria mais a leitura, mais a gramática do que o juridiquês, tá? Então, a saída temporária, 12 meses, ininterrupta, torna uma pessoa não residente fiscal no país. Sem... O que é uma saída ininterrupta? A saída ininterrupta, a lei não esclarece, mas ela diz 12 meses de ausência consecutivas. Então, na leitura, são 12 meses fora do Brasil. Consecutivas, 12 meses consecutivos de ausência. Se eu nunca nesta interpretação, tá? Básica. Se eu nunca ficar 12 meses fora do país, é uma forma de planejamento, tá bom? Tributário, é possível. A gente faz? Faz. Tá? E aqui exatamente a gente está chegando no meu ponto. Se a gente souber o básico, você se planeja. Se eu sei o que é, eu consigo trabalhar com isso. Então, 12 meses ininterruptos se torna não residente fiscal. E se eu não fizer? A Receita vai pegar ou não? Às vezes. Distante, às vezes é até mais relevante que do Brasil, porque para alguns países você tem que ficar mais do que 6 meses ou se ausentar 6 meses. Então tem outro lado também que não é tão fácil. Não é tão fácil. E aí você tem uma questão societária, migratória, tributária, uma vasta área para fazer essas engrenagens funcionarem juntos. E aí, é muito importante o seu ponto, eu até passei rapidinho, mas são nesses casos que acontecem a bitributação. É exatamente porque a outra pessoa também te considera residente, que é o que você falou, você já estudou. Então você já está fazendo planejamento para não se tornar residente no outro país. E planejamento, exatamente. É a bitributação. É a bitributação. Boa noite, Eduardo. Só para não gerar uma confusão na minha cabeça aqui, tá? Não sei se você vai falar um pouco mais adiante, mas isso cai por terra se você tiver um país onde existe o acordo de não bitributação? Não cai por terra, mas é um instrumento, tá bom? A evitar a dupla tributação, você já acaba evitando quando você deixa de ser residente em uma ponta. O acordo de bitributação vai existir, vai ser aplicado caso eu não faça nada no Brasil, vá para um outro país, me torne residente fiscal nesse outro país e continue residente fiscal no Brasil. Aí sim você vai ter dupla residência e a dupla residência sugere a dupla tributação. Então, fazendo o processo, há uma grande chance, e aí não são todos os casos, mas uma grande chance de não ser bitributado. Vou te dar um exemplo. Saí do Brasil, fiz o processo de saída.
mas eu tenho rendimento de aluguel. E aí tem que ser tratado cada tipo de rendimento separadamente. Aluguel no Brasil. Via de regra, a maioria dos tratados diz que é no país em que o imóvel está sediado. Então não tem bitributação. Aqui, fazendo o processo, a gente resolve grande parte dos problemas de bitributação. E quando não faz, vai haver. Para o Brasil é a regra geral. A regra geral para o Brasil, não me xinguem, não gritem, é a bitributação, porque nós temos um número muito limitado de tratado para evitar a dupla tributação. Enquanto outros países têm 150, 200. Então, aqui resolve, inclusive para quem não tem a cobertura de um tratado para evitar a dupla tributação. Beleza? Na letra da lei, saída temporária. O que é temporário? 12 meses de ausência consecutiva. E saída definitiva? O que for maior que 12 meses. Tá bom? Esse é o momento que a lei estabelece. Vamos em frente, por favor. Isso é válido também para estudantes? Não tem qualquer exceção? Não tem exceção. Porque a Receita não tem como saber que alguém está estudando na Suécia, sei lá. Exatamente. Não tem como saber. Passou 12 meses, entra nessa regra. Entra nessa regra. A Receita não tem como saber. Então, o que ela faz? Ela continua com o cadastro de residente fiscal no país. Vai dar problema? Em algum momento. Qual é esse momento na prática? Trazendo um pouquinho da prática. O estudante fica lá fora, começa a trabalhar, que geralmente, lei de imigração, os países permitem um estágio, trabalhar 4 horas, recebe, acumula um patrimônio e volta para o Brasil com esse dinheiro. Faz uma remessa via Banco Central para cá. O que está altíssimo, relevante, geralmente o valor chama atenção para aquele indivíduo. Então, não tem essa... Até, por outro lado, a pessoa que nunca fez declaração de imposto de renda e sai do Brasil, deve fazer o processo de saída, para evitar esse tipo de transtorno. A questão da temporária, 12 meses... Volta um slide, por favor. Mais um. 12 meses de saída ininterrupto, algumas vezes nós usamos como matéria de defesa. Porque ele está voltando para o país, está voltando com dinheiro. A Receita Federal é clara. Quanto está voltando? 80 mil euros? Não tem origem? 27,5% sobre isso. Sinais exteriores de riqueza. 27,5%. Então a gente usa, eu sou não residente, ele é não residente, 12 meses ininterrupto, prova documental, para evitar uma tributação. Lembra, o que a gente quer evitar é a tributação. Liga e desliga também. Você foi e por algum motivo decidiu voltar, da mesma forma que você desligou, você pode ligar de novo sem problema. Pode. A legislação fala da saída definitiva como o ânimos, lembra? Aquele que reside em caráter permanente. É algo subjetivo. Então, se você resolve mudar para a Europa hoje e desiste amanhã, não tem problema. Poderia falar de uma questão de prova. Como você prova que sua intenção era definitiva? Como isso aqui não está sendo usado como instrumento de lavagem de dinheiro, para evitar a tributação? Geralmente se prova que eu comprei uma casa, encerrei tudo no Brasil, encerrei meu contrato de trabalho. Se prova isso. Liga e desliga, não tem qualquer... Para a gente aqui o que importa é vedado? Não, não é. É permitido? Não é vedado, é permitido. Nós particulares poderíamos fazer. Beleza? Mais alguém? Tá claro? Tá difícil? Só uma conclusão, então, dos efeitos de se tornar não residente fiscal. Agora a gente já entendeu. Encerra a residência, evita uma dupla tributação, deixa claro os cadastros na Receita Federal, deixa de ser contribuinte de imposto de renda, e volto na questão do colega, não mais declaração de imposto de renda no Brasil. Não faz mais declaração de capitais brasileiros no exterior. Deixou de ser contribuinte fiscal. E aqui no Brasil, lembra, a gente tem sempre 2 obrigações. Pagar imposto de renda e entregar a declaração de imposto de renda.
de ser contribuinte significa deixar de fazer as duas coisas, tanto entregar a declaração como pagar imposto de renda. Mas e aí o período? Dúvidas que a gente recebe. E o período que eu estou fora? O patrimônio que eu acumulei? O rendimento que eu recebi? A Receita pode questionar? Pode questionar. É comum? Não é comum, mas pode questionar. Quando ela questiona? Na volta do brasileiro para cá, que geralmente acumulou um patrimônio em moeda estrangeira mais forte que o real, a Receita Federal pode questionar. O que significa questionar, Daniel? Exatamente o que vocês entendem por uma questão. De onde veio esse rendimento? Trabalhei lá fora. Trabalhou? Você tem contrato? Tenho. Acabou. Simples. É possível, em pessoa física, fazer as coisas certas, com um mínimo de tributação, e considerando que todo mundo está fazendo o que é legal, tá? Se não puder comprovar a remuneração lá de fora, não vai conseguir, não vai criar documento. Acho que aqui é um pouquinho de tudo que a gente falou. Uma mudança que acontece, a obrigação ilimitada passa a ser limitada. O não residente fiscal é tributado pelos rendimentos exclusivamente brasileiros. E aí pode ir em frente, por favor. Há mudança em algumas alíquotas. Algumas das alíquotas de imposto de renda são menores, como, por exemplo, o aluguel. O aluguel de não residente é 15% independente do valor. O ganho de capital é o mesmo. Salário, 25%, que eu não sei se é maior ou menor. Geralmente, 25% é maior, porque é tributação exclusiva na fonte. Sabem o que é tributação exclusiva? Não tem dedução, não tem restituição, e é definitiva. Aqui só alguns exemplos do que acontece no Brasil depois de encerrada a residência fiscal. Beleza? Só um comentário com relação a pessoas que querem morar no Portugal, por exemplo, né, que podem se aposentar. Então, eu vi um debate com relação a esse percentual de 25%, né, que é retirado aqui para a pessoa enviar o dinheiro para Portugal, para morar lá, depois de aposentado, né? E Portugal tem um tratado para evitar dupla tributação. E aí talvez esse seja um caso em que o tratado vai socorrer a gente. Como que um tratado socorre a gente? Não sei se vocês sabem em termos de pessoa física. O tratado determina duas formas de evitar a dupla tributação: crédito ou isenção. E aí a gente vai ter que, nesse caso, ir no tratado Brasil-Portugal, achar a linha de aposentação e etc., e ver qual é o tratamento que esses dois países vão dar. Isenção ou crédito? Explica para mim, Daniel. Isenção. O Brasil deveria isentar dos 25%. A Receita Federal vai gostar dessa teoria? Não, não vai. Mas pode ser que seja isenção. Em alguns casos tem que ser isenção. Ou tax credit. Portugal vai tributar o rendimento e vai dizer, eu concedo o crédito de 25%. Regra geral, um desses dois mecanismos tem que aplicar. Receita Federal é parcial, mas é um órgão técnico, às vezes eles entendem, tem algumas decisões favoráveis, mas tem decisão de todo lado. Por exemplo, a retenção dos 25% está previsto numa instrução normativa. E aqui quem conversa, a instrução normativa é um tratado internacional para evitar dupla tributação. Para a gente parece que é claro, mas gera uma confusão na Receita Federal. Mas é possível. Inclusive tem visto, né, para aposentado em Portugal. Por favor. Fundo de previdência com alíquota regressiva para residente. 25%. O fundo de previdência passa a ser fonte pagadora. 25%. É melhor ou pior 25%? Depende do caso. Depende de quanto tempo está lá. Beleza? Podemos ir em frente? Aqui eu trouxe um pouquinho dos prazos, né? Para a gente saber qual é o processo. O processo de saída definitiva é um processo complexo de 3 atos. A primeira coisa a ser feita é uma comunicação eletrônica para a Receita Federal, que ela pode ser feita
28 de fevereiro do ano seguinte ao da saída. Isso significa até, pode ser feito no dia da saída, até 28 de fevereiro do ano seguinte. Para quem, na data da saída, sabe que é definitiva, ou a partir do período que completa 12 meses consecutivos de ausência. Então, a primeira etapa é, eletronicamente, informar a Receita Federal dizendo, estou mudando, minha data de saída é essa, e tem só mais uma informação que você põe lá. Estou deixando um procurador constituído no Brasil para me representar, caso você, Receita Federal, queira me questionar, perguntar alguma coisa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, entregar uma declaração de saída definitiva, a declaração muito semelhante à declaração de imposto de renda, mesmo período, de março a abril, com duas grandes diferenças, duas únicas diferenças em relação à declaração de um residente comum. É uma declaração parcial, ou seja, se alguém está saindo hoje, 11 de setembro, vai fazer uma declaração de 1º de janeiro a 11 de setembro de 2018, quando? Março e abril de 2019. Ela é parcial e não pode ser feita no modelo simplificado, só no modelo completo. Rendimentos em bases universais, Worldwide Income Taxation, a lista de bens e direitos nessas duas datas, 31 de dezembro de 2017, 11 de setembro de 2018. Penalidade é a mesma. A data da saída ou quando completar 12 meses de saída, se for a saída temporária. Não, aí vai para o ano seguinte. Vai para o ano seguinte. Por exemplo, se alguém sair no dia 27 ou qualquer outra situação, é sempre o ano seguinte. Se completar 12 meses ou a data de saída for 27 de... No Brasil, é uma boa pergunta. No Brasil, o ano fiscal coincide com o ano calendário. No Brasil é de janeiro a dezembro. Tem países que não é, que não são. Então é importante dizer que para a gente é de janeiro a dezembro. Saiu de janeiro a dezembro, entrega em março e abril do ano seguinte. Inglaterra é de abril a abril, né? De 4 de abril, de 5 de abril a 4 de abril. É o ano fiscal na Inglaterra, na Índia. É um pouco mais difícil. E aí a gente tem que fazer conciliar. No Brasil tem essas datas, às vezes você não tem os informes de rendimento na data que você precisa para a declaração de imposto de renda. A coisa vai complicando, né? Mas, pode ir em frente, por favor. Isso é o que eu queria falar sobre por que fazer um processo de saída, quais são os efeitos e o que tem de verdade ou mito no processo de saída. Já ouvi alguém dizer, eu posso escolher, sou eu que defino se a minha saída é temporária ou definitiva. É autodefinição. Isso é uma teoria, com base na lei, não pode. Qual é mais um mecanismo? Se você sair do Brasil e não fizer nada, nessa interpretação que nós estamos fazendo, quanto tempo você fica considerado residente fiscal no Brasil? 12 meses, os primeiros 12 meses. Também há um limite. A Receita Federal não vai te tributar para o resto da vida como residente fiscal no país. Então, 12 meses é o limite máximo. E o que acontece nesses 12 meses? Os rendimentos do exterior são tributados no Brasil pelo famoso carnê-leão. Todo mundo sabe o que é o carnê-leão, já ouviu falar? Eu vi um monte de nariz torcendo. O carnê-leão entra nessa situação. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Ficou claro? Dá para entender e começar um planejamento? Faço ou não? Continuo ausente do Brasil ou não? São planejamentos que já dá para ser feito. E se não fizer dupla tributação? Possibilidade da dupla tributação. Beleza? Essa pergunta veio do Caco. Ele fez a pesquisa. CPF. Posso ou não manter o CPF? Mito ou realidade? Muito comum essa pergunta. E como que a gente resolve a problemática? De novo, no nosso regime jurídico tem que estar na lei. Ou o CPF é proibido para um não residente, ou ele é obrigatório, ou permitido. Então a gente tem que buscar se pode ou não. Pode ir em frente, por favor. De novo, aqui o princípio da legalidade. Agora a gente está dando nome a esse inciso 2º
o inciso 3º do artigo 5º da Constituição da República. Ninguém será obrigado, então vamos seguir essa metodologia jurídica para dizer, posso ou não ter o CPF? Pode ir em frente, por favor. Só mais um clique. Chama a atenção de vocês aqui, muito cuidado com esse dispositivo, tá bom? Muito cuidado, porque ele não vale mais. Pode dar mais um clique, por favor. E por que eu estou trazendo algo que não vale mais? Porque muita gente lembra dele. Muita gente lembra que a inscrição no CPF será suspensa de ofício. É uma norma da Receita Federal de 1998. É recente, profissionais que trabalhavam em 98 ainda estão no mercado. E faz sentido, ele lembra disso, já ouvi em algum lugar, não pode ter o CPF é automaticamente suspensa de ofício. Todo mundo sabe o que é de ofício, né? A própria Receita Federal entregou o processo de saída, suspende o CPF dele. 1998. Estou trazendo algo que não vale mais, quero deixar isso registrado, para vocês entenderem tudo que se fala sobre o CPF. Às vezes, a pessoa esteve certa num período, mas já não está mais. O CPF já não é mais assim. Como é, Daniel? Se puder clicar, por favor. O CPF é possível ou proibido ou obrigatório. Aquela lei de a instrução normativa de 1998 foi revogada pela instrução normativa 208 de 2002. Ou seja, aquela regra valeu por 4 anos. Muita gente teve o CPF suspenso, mas ela acabou, não vale mais. A instrução normativa 208 trata do CPF, e se vocês olharem, ela excluiu a palavra suspensão do CPF. Então, aquilo que existe não existe mais. Dá um clique, Almir, por favor. E agora o que ele está dizendo? O CPF é obrigatório para não residente. No nosso sistema jurídico, um não residente, então, está obrigatoriamente sujeito à inscrição no CPF. As pessoas falam, eu não vou fazer o processo de saída que vai cancelar meu CPF. Se você está falando de 98 a 2002, é verdade. De para frente, não. É obrigatório. Se um não residente, um estrangeiro, quer ter participação societária, conta corrente no Brasil, aplicações, mercado de capitais ou financeiro, ele é obrigado a ter um CPF, e o brasileiro tinha e já tem essas aplicações. Entendendo a problemática? A problemática é essa. Existem pessoas que sabiam do que estavam falando, eu não sei se atualizou ou se o blog foi atualizado. Às vezes está lá a informação. Era verdade, mas não é. Então, é mito. Um não residente deve obrigatoriamente manter a inscrição no CPF. Fake news. A Receita vai cancelar o CPF, suspender o CPF automaticamente? Não, de 2002, tá? Isso acabou. Alguém tinha essa dúvida sobre o CPF? Todo mundo sabia? Boa. Não? Tinha? Legal. Vamos em frente? E aqui já vai respondendo próxima, já vai alertando, já dando uma luz para a gente, se o não residente pode ou não ter conta corrente no Brasil, investimentos, etc. Acho que repetiu esse slide. Podemos ir em frente. Não, eu tenho uma pergunta. Então, volta 2, por favor. Você mostrou um quadro que você, estando fora, tendo feito a declaração definitiva de saída, você não tinha mais a necessidade de fazer declaração anual do imposto de renda. Porém, agora, nessa última etapa aqui, você mostrou, você mantendo bens ou aplicações que obrigatoriamente mantém o CPF, você não tem que anualmente reportar qual a situação desses bens, direitos e investimentos? Não, sendo bem objetivo. O que diz essa norma? Isso daí é o que você falou, quem estudou sabe. Quem é
obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? O residente fiscal no Brasil, que tem mais de 300 mil reais em bens no Brasil. Primeiro, a residência não tem obrigatoriedade de entregar a declaração para a Receita Federal, nem para o Banco Central. O grande elemento é a residência. E confunde, porque a obrigatoriedade da entrega da declaração fala exatamente isso. Rapidinho, o não residente que, desculpa, o residente que tiver rendimentos, mais de 28 mil, mais de 300 mil reais de bens e patrimônio no Brasil, deve entregar a declaração. Para deixar claro, um não residente não entrega a declaração de imposto de renda no Brasil, até retornar definitivamente ao Brasil. Também não é retorno temporário. Férias, carnaval no Brasil, não é suficiente para... E a regra dos 12 meses se aplica também na volta? Não se aplica. Não. Se aplicava no passado, hoje não. Hoje não, tinha para os dois lados, tanto para a entrada quanto para a saída. O problema é no outro país, que aí eles aplicam. Desde o dia 1, né? Podemos ir em frente? Beleza. Do que a gente falou até hoje, até agora? Por que fazer um processo de saída, né? As regras, o que a gente evita. Sobre o CPF, CPF é obrigatório para um não residente. Uma questão administrativa sobre o CPF. A Receita Federal pode suspender um CPF de uma pessoa. E aí é regra geral. Quando que a Receita Federal suspende ou deixa pendente de regularização o CPF de um contribuinte? Se um contribuinte qualquer deixar de entregar a declaração de imposto de renda por 2 anos, deixa de entregar a declaração 2 anos seguidos, no terceiro CPF fica pendente de regularização. Depois de mais 2 anos, ela suspende. Acontece? Acontece. Mas o que é isso? Uma declaração em vida, sabe? A Receita quer que a gente vá lá e fale, olha, eu estou vivo, é isso. Eu preciso do CPF. E ela desbloqueia sem qualquer burocracia, sem qualquer processo mais formal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações cruzadas que a gente recebe, porque não é automaticamente por causa do processo de saída. Pode ser de uma criança, de alguém que não entrega a declaração de imposto de renda. Beleza? E manutenção de investimentos no Brasil? Mito ou realidade? Vamos seguir a nossa pesquisa jurídica. Pode ir em frente, por favor. Investimentos no Brasil. A gente está saindo um pouquinho da esfera tributária do Banco Central, mais que vocês estão familiarizados com essa esfera. Mas vamos fazer a pesquisa jurídica. Lembra, tem que ter algo escrito que eu posso ou não posso. E nem sempre vai ser tão claro assim. Então a gente vai ler, vai usar aqui, de novo, o português e entender a gramática, nada de juridiquês, tá bom? E quem define isso? Quem é a autoridade competente para falar de investimentos no Brasil? Banco Central. Até aqui não tem novidade nenhuma para vocês. Pode ir. Uma circular, a 3691, todo mundo conhece a circular? Trata das regras cambiais no Brasil. Clica no artigo 168, por favor, Almir. E aqui vale a pena a leitura e um pouco de interpretação. As pessoas físicas ou jurídicas residentes no exterior, de novo a palavra residente, podem ser titular de depósito em moeda nacional no Brasil. Então, a primeira coisa que vai abrindo e resolvendo o nosso problema, há uma lei, na verdade, uma circular do Banco Central, órgão competente, dizendo, você não residente, pode, não é obrigado, não é proibido, é o que importa para a gente. Você pode, não tem impedimento. Obviamente, dentro de alguns requisitos, dentro de algumas qualificações, dentro da sistemática de reporte. Mas a gente acha de forma objetiva um artigo que diz pode. Já te ajuda quando você for conversar com o gerente do banco, ele falar não pode. Você vai dizer, olha, pode. Eu trouxe o artigo 173 também, que esse causa muita confusão.
Muita gente fala para a gente, eu mando até 10 mil dólares por mês para o exterior, porque o banco não precisa declarar o Banco Central. Muito comum isso aqui. Não são 10 mil dólares, são 10 mil reais. E aí eu me pergunto, qual o problema disso aqui? Se você mandar 50 mil reais, se você mandar 100 mil reais, o que exige? O que muda se você manda até 10 mil reais, menos ou mais? Menos você não precisa declarar. O que é declarar? Mostrar a origem, mostrar documento de que aquele dinheiro é um dinheiro lícito. Mais de 10 mil reais. Você tem que mostrar um documento lícito. Geralmente, quase todo mundo tem esse dinheiro lícito. E precisa ter comprovação documental. Qual é a primeira comprovação documental? Declaração de imposto de renda feita corretamente, seja ela de ajuste anual ou de saída do país. Eu acho que isso aqui era um mito. Vocês já tinham claro essa distinção, que é 10 mil reais e não 10 mil dólares? Muito comum isso aqui. Se eu fizer várias transferências, são 10 mil reais. 10 mil reais são 10 mil reais. Em que período? Não fala. Não fala. Essa quantia não deveria ser 25 mil reais? Eu tinha visto um artigo, por exemplo. Tinha esse questionamento por causa da variação das taxas pela desvalorização do real. Não aconteceu. Talvez em alguma outra esfera, mas aqui para a gente não. Nem para viagem internacional, nem sair com moeda em espécie no bolso, continua sendo 10 mil reais. Eu posso sair do Brasil com 10 mil dólares. Não pode, são 10 mil reais. A entrada lá são 10 mil dólares, aqui não. A gente sabe que tem essa questão de remessas até 10 mil reais não precisarem ser declaradas, mas existe a possibilidade de muitas remessas em valores pequenos serem consideradas suspeita de lavagem de dinheiro. Como que isso... Existe uma previsibilidade legal de um número X de remessas no determinado tempo, aciona a COAF, aciona a Receita, Banco Central, ou não existe e aí é sorte ou azar? Eu nunca achei isso de forma objetiva, mas a minha interpretação é sempre jurídica, legalista, 10 mil reais. Se fizer 10 remessas de R$1.000, geralmente o aconselhamento é declara. É uma questão subjetiva. Se não tem objetivo, é subjetivo. De quem? Da autoridade fiscalizadora. Ela vai entender? Grande chance de entender. Vai ter defesa? Vai. Está criado um problema, talvez para o resto da vida, está criado. É o que a gente quer evitar. Eu nunca achei essa previsão, nem tendo 10 mil reais por mês. Tem gente que diz 10 mil reais por mês. O próprio banco se protege nesses casos. Ele não vai fazer o câmbio para você. Ele vai falar, olha, desculpa, me prova a origem desse dinheiro. O banco é responsável. Exatamente. Acho que tem mais uma. Se puder, Fabrício, por favor. Eu até queria aproveitar o comentário dele, o meu é no mesmo sentido. Eu operei muito tempo no mercado de câmbio. Antigamente, o Banco Central tomava para ele a responsabilidade de identificar qualquer coisa na documentação. Com o tempo, ele foi simplificando a regulamentação cambial e passando essa responsabilidade para os bancos, junto com tudo isso de prevenção à lavagem de dinheiro e de compliance. Então, a prática que você mencionou, a contumácia, seria a repetição de uma mesma operação não suscetível de comprovação, com o efeito de burlar a lei. Então, o banco ele tem toda a base, não digo legal, mas a base processual para coibir isso aí. E vários bancos
se tornaram, inclusive, mais realistas do que o rei. Ok? É verdade. A responsabilidade foi transferida para os bancos no processo desde 2005. Talvez os senhores me ajudem. Era possível tudo que a gente está falando antes de 2005? Era possível alguém, eu estou falando do ano de 2005, era possível alguém em 2002 mandar dinheiro para o exterior? Era, Daniel. Em quantos casos? 3 ou 4. Manutenção de dependente no exterior, viagem para turismo, despesa médica. O Brasil era fechado, ou não? Fechado. E quem trabalhou nessa época tem essa sensação de que a conta no exterior, ou a conta de um não residente no Brasil, é algo de um político corrupto. Mas a prova documental, e geralmente nós estamos falando aqui do cidadão de bem, cidadão comum, a grande maioria das pessoas, às vezes tem a declaração de imposto de renda certa, às vezes tem esses documentos, e às vezes faz por desconhecimento. Usa uma corretora aqui, outra em Belo Horizonte, outra em outro estado, 2 ou 3, para quê? Porque ele acha que está evitando, e na verdade está se expondo, não está evitando, está se expondo. Então, a maioria dos casos que pega é desconhecimento da palavra reais aqui e de que ele só exige comprovação documental. Ah, eu não tenho comprovação documental. Aí é outra esfera. Estamos falando de outra coisa e que não é a maioria das pessoas, né? Eu acredito que não. Beleza? Artigo 175 dessa circular do Banco Central. Mais ou menos o que a gente está falando. Você pode remeter em moeda estrangeira o seu patrimônio. Saldos de recursos próprios existentes nas contas de pessoas físicas. Daniel, por que você está trazendo isso? 2005 não podia. E tem muita gente que diz, não pode. Um brasileiro que sai do Brasil não pode remeter o dinheiro para fora. Ou, eu só posso remeter, na regra de 2005, se você tiver a declaração de saída definitiva feita, para comprovar que o seu patrimônio está saindo, e você só pode fazer uma remessa de patrimônio. Hoje isso acabou. Em 2005 acabou. Hoje, um brasileiro pode mandar o seu recurso, sujeito à comprovação documental, livremente. É uma novidade. Estamos falando de 2005 para cá. É pouco tempo. E aí cria mito também, porque a pessoa que trabalhava no banco lá naquela época e falava da conta CC5, dos problemas dessa remessa, cria instrução hoje que não poderia. Então, às vezes, o banco te diz, você não pode ter uma conta de não residente. E esse não pode não é jurídico, não é de direito. De mercado, sim. Eu não quero uma conta de não residente. Ou eu vou te cobrar 2, 3, 4 mil reais por mês para manter uma conta de não residente, justamente pelo que o colega trouxe. Eu tenho responsabilidade, eu tenho que comprovar. Às vezes eu tenho medo dessa conta, mas a gente pode. O que eu estou defendendo aqui é possível ter a prova documental, a gente vai avaliar se o documento é bom ou não, se prova ou não, mas aqui em termos jurídicos, é possível. E se um banco se recusa, é mercado. Pode ser que tenha outro que aceite. A gente vai quebrando os mitos, mas antes de quebrar o mito, a gente entende por que ele existiu. Por que tinha esse mito? Por que tem essa bagunça no mercado? Às vezes um blog está desatualizado, está com a legislação de 2004, 2005. A gente precisa atualizar. Volta para mim, Almir, por favor. Só esclarecendo, né, essa circular fala dessa aplicação, e eu queria chamar a atenção para, eu reduzi demais, a aplicação de não residente no Brasil. Aonde você está chegando, Daniel? Na legalidade, novamente. Aí a pergunta eu vou devolver para vocês. Um não residente pode ter investimentos no Brasil? Pode, é legal, é jurídico. O mercado entende assim? Mercado é mercado. Pode embarrear, pode facilitar, pode identificar um banco numa estratégia que ache que isso é um nicho. Falar, um brasileiro está saindo do Brasil, tem uma oportunidade aqui de facilitar, de reduzir preço, é mercado. O que está excluído aqui desse tratamento?
contas de depósito, poupanças, que são contas mais simples. E qual que é o pensamento que eu quero trazer aqui? Ela está excluída dessa regulamentação, se pode ou não pode. E o que importa para a gente? É proibido ou não? Não é, está excluído. Então, pode. Argumento para discutir com o gerente do banco ali na mesa dele. Pode clicar mais uma, por favor. Há requisitos para essas contas? Há. É fácil? É difícil? Há uma série de requisitos que devem ser respeitados. Por exemplo, aqui são requisitos subjetivos. O que você quer dizer com isso? Da pessoa, do investidor não residente fiscal. Ele tem que cumprir formalidades. Ele tem que se registrar na CVM. Ele tem que se registrar no CADEMP. Todo mundo sabe o que é o CADEMP, o Cadastro de Pessoa Física ou Jurídica Residente no Exterior. RDE, portfólio, registro de investimento direto em participações no Brasil, do exterior para o Brasil. Há requisitos, há burocracia, mas não é realmente impossível. É possível. É juridicamente, repetindo, legal fazer esse investimento. Daniel, o que você está falando? Eu estou tentando esclarecer se é mito ou realidade que o não residente pode ter investimento em conta corrente no Brasil. Se ele pode ou não ter CPF. Uma dúvida que eu tenho é, para não residente no Brasil, se poderia investir no Tesouro Direto, que era uma polêmica que eu sabia que não podia. Quer me ajudar, Caco? Não. Pode. Pode, a pessoa física pode. O não residente, cumprindo esses requisitos, pode. A pessoa física não residente no Brasil pode investir no Tesouro Direto. É proibido? Desculpa, eu atuo com investidor não residente via 4373. Ele pode ter títulos públicos, mas não através da plataforma do Tesouro Direto. Ele tem que fazer isso via tesouraria. Em direito, essa é a beleza do direito. Há uma pergunta e resposta do Tesouro que permite, não veda. É operação, é mercado. De novo, eu acho que cai muito na questão da operacionalização disso aí. Porque falar, não, mas o banco X permite. Se você for na agência número 3647 do banco, falar com o gerente que conhece muito bem isso aí, talvez ele permita. Talvez o gerente da agência do lado não conheça e não permita. Né? Então, isso é muito comum. Então, a legalidade é uma coisa, operacionalização é completamente diferente. Então, o que a colega falou de não permitir e está na lei outra coisa, eventualmente, na instituição dela, tem esse tratamento, tem essa diretiva, porque daí cada advogado interno vai ter a sua interpretação, né, e vai ser mais ou menos agressivo, né, entre aspas, aí, ou onenente com o que pode ou não ser feito. É isso, e a gente convive, exatamente, a gente convive, são teorias, opiniões, a gente convive bem e cada um fala. Existem, exatamente, é o que o Caco falou, é possível, depende do mercado, na lei não veda. Pode falar. Receita Federal. Vem a Receita Federal nesse ambiente e diz para a gente, reforçando a tributação dos fundos de investimento, rendas fixas, fundos comuns, tá? Quando eu falar de fundos, são os fundos comuns que os bancos praticam. A tributação dos não residentes é idêntica ao do residente fiscal no Brasil. O que muda aqui? Aqui é questão administrativa de código da retenção do imposto. Só reforça a nossa ideia. A Receita Federal dizendo como tributa, reforça um ambiente regulatório em que é possível. Daniel, só te interromper aqui, que tem duas perguntas online que acho que vale a pena a gente fazer. A primeira é do Felipe. E quem já tem um título longo e está se mudando no Brasil, pode manter sem problemas? E também tem uma pergunta sobre alguma previsão referente a criptomoedas. Aí é outra seara. Então, primeiro, quem já
né, está no Tesouro Direto ou via tesouraria, o que pode fazer com ele na hora que sai, e também de criptomoedas, por favor. Com relação a quem já tem prazo, é comum o banco dizer, você tem que tirar tudo. É comum. A gente vai fazer a discussão, é obrigatório, é permitido, é possível, mas o mercado vai dizer, você tem que tirar tudo. É um problema prático. Nunca vi resolver de uma forma em que é transferido um título de longo prazo de um residente para um não residente. Em tese é possível, mas na realidade eu nunca vi. Realmente é um problema em que, às vezes até do resgate e aplicação de novo, com perdas, isso traz perda para o investidor, eu sei disso, mas é um problema que a gente não consegue responder aqui na esfera jurídica, legal, em tese. E sobre criptomoedas, boa sorte. Né? Boa sorte. Não tem, infelizmente. Nem para residente tem, né? Quanto mais para não residente. Né? Só um pouquinho mais de detalhe, você disse que então eu resgato como residente e aplico como não residente, é isso? No caso de um título público de prazo longo. Eu estou trazendo o que eu vi na prática, eu não sou especialista nisso, mas a prática leva a isso. O banco tem dificuldade de, eu não sei porquê, de transferir o que é não residente para residente. Já vi essa operação sair, entrar de novo, traz perda. E aí a gente está falando de prática, né? O que o pessoal faz na prática? Mantém como residente. Nessa situação de um título de longo prazo. Depende aí da perda, mas não consegue mudar de uma forma simples. E aí não adianta a gente ser mais realista que o rei. Não consegue. Estamos acabando. Vamos só mais um. Acordos internacionais para trocas de informação tributária. Qual é o medo que eu tenho aqui de falar desse tema para vocês? Daniel, eu nunca ouvi falar, nunca vi ninguém se autuado. Isso daí não está valendo. Já vi de onde veio a pedra, né? Eu vou dizer, você tem razão. Pode ir, Almir, por favor. Vocês têm razão. Ninguém foi autuado ainda. Não está na mídia. Não tivemos problemas. Mas por quê? Porque é uma lei muito, muito recente no Brasil. E eu vou trazer uma novidade de quando que isso vai começar a acontecer. Ainda realmente não aconteceu. O que é essa Convenção de Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária? 90 países, isso aqui é o chamado Fisco Global, a Receita Federal trabalhando de uma forma integrada mundial, para troca de informações tributárias, administrativas e cooperação na fiscalização. E ela funciona de que forma? De informação automática, a pedido e voluntária, espontânea. Traduz isso. A Receita Federal do Brasil vai prestar informações do brasileiro ou do estrangeiro no Brasil, a pedido, a requerimento de outro estado, se um estado falar, me manda dos meus nacionais. De forma automática, com base em outros tratados, todo ano nós vamos trocar as informações mutuamente. Ou de forma espontânea. A Receita Federal identifica que alguém tem indícios de não estar pagando imposto como deveria e espontaneamente manda as informações para o outro estado. Não tem um valor mínimo. A pergunta é se tem valor mínimo ou não. Não tem valor mínimo, principalmente na espontânea. É extremamente subjetivo. O fiscal da Receita Federal tem que identificar que há fundamento que determinada operação foi feita para afastar o pagamento de tributo. Evasão, elisão, lavagem de dinheiro. 90 países. Só voltando a coisa se eu estiver errado também, a prática versus a lei, o que eu já ouvi comentários é que assim, também tem uma força de fiscalização limitada. Né? Então, obviamente, eles vão dos maiores valores para os menores. Mas se tem alguma coisa repetida, etc., que chame a atenção, nada veda
de fazerem isso, né? Minha pergunta, Daniel, seria qual que é a estrutura que esse país tem para gerenciar esse sistema de trocas? A estrutura está sendo montada, mas aqui eu vou fazer um link, começo da conversa. Lembra das regras de compliance? Lembra que as empresas, as pessoas estão tendo uma mentalidade de fazer o que é certo? Isso ao redor do mundo. Se você puder ir para o próximo slide, por favor. Vocês lembram do RERCT? Repatriação cambial e tributária para o Brasil. Foi um sucesso no Brasil. 160 bilhões de reais repatriados ao Brasil. Por quê? A Suíça quis fazer o certo. A Suíça, isso aqui é reportagem no Jornal Nacional, não tem qualquer sigilo aí, orientaram os correntistas brasileiros a declarar o recurso. Olha o que aconteceu. O RERCT, a repatriação de capitais no Brasil, estava fadado a não dar em nada. Até a Suíça, que tinha as contas com sigilo, vocês conhecem muito mais do que eu, se manifestar e exigir dos contribuintes brasileiros imposto de renda, de que a informação foi prestada para o seu governo. Sob qual pena? De você retirar tudo da Suíça num curtíssimo espaço de tempo. Então, em termos de estrutura coletiva, não tem uma estrutura única, uma base de dados. Há uma tendência de um comportamento adequado, limpo, como diz no Brasil, de compliance, de atender a legislação, de vedar a corrupção. A corrupção é um mal global. Eu conheço um caso, antes do seu comentário, uma pessoa que foi avisada sobre isso. Falou, olha, por favor, informe, por favor, informe, por favor. Depois da terceira, ele recebeu um cheque. Está aqui, ó. Sua conta foi encerrada. Mas no mercado, fora da Suíça, porque de fato isso aconteceu, eles intimaram o cliente, ou declara, ou apresenta a declaração, ou zera a sua conta. Teve um caso de um conhecido com dinheiro nas Bahamas, e o gerente do banco falou para ele, olha, é o seguinte, você declarou lá no Brasil, né? Não declarei. Poxa, você tem que declarar, porque o pessoal aqui do banco está me cobrando. Ele falou, pô, mas não estou afim de declarar. Aí o que o camarada do Banco das Bahamas recomendou? Você tem dupla cidadania, né? Por que você não abre uma conta na Itália, então? Diz que você é domiciliado na Itália e ok, eu fico com a tua conta aqui. Ou seja, ele está criando problema em dois países. Ele já tem o brasileiro, agora vai ter mais um problema na Itália, né? A Itália está na só um conversão. comentário para você ver o que está rolando por aí. E a gente ia falar de saída do Brasil, declaração de saída. Está cada vez mais sério. Você tem processos e você tem bancos. Tem processos lícitos e ilícitos e tem bancos sérios e bancos alternativos. Ainda tem. Eu acredito que alguns de vocês, por exemplo, no meu caso, o Itaú, por exemplo, o Itaú tem uma plataforma que você abre onde você quiser, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou nas Bahamas, ou qualquer lugar que seja, que eles têm correspondente dentro da lei. Se eu não me engano, o Santander também tem os mesmos caminhos em países um pouco diferentes, mas é possível, como o Daniel colocou, fazer tudo como deve ser feito e ter o respaldo do seu banco também. Tá? Inclusive o Itaú, este ano, ele está dando tratamento contábil, inclusive, dentro lá da taxa de manutenção que você negociou com o seu gerente. Famoso mercado. Pessoal, tem mais 2 slides, a gente está acabando. Isso aqui é para fechar aquela dúvida no primeiro slide. O que ele está falando de compliance de pessoa física? Chegou na pessoa física a mentalidade de fazer o que é certo de forma global. E eu vou lembrar mais uma coisa para vocês. Qual que é a multa por declarar errado? Ou melhor, qual
Qual é a penalidade no Brasil de declarar errado? E nos Estados Unidos? Cadeia. Cadeia. A gente acompanha o brasileiro que sai e dizia, eu fazia tudo errado, porque eu não vou ficar rico, aquelas razões de sempre, eu não vou declarar para o governo brasileiro, eu quero ir embora. Chega lá, fala, você tem que fazer, né? Da cadeia aqui, eu tenho que declarar aqui, trocas de informações. Em alguns países, dá cadeia, é sério. E dá mesmo, não é igual aqui, não, dá. A pessoa, não importa o cargo, ela vai para a cadeia pelo imposto de renda. Mas aqui não dá cadeia pela lei ou pela prática? Pela prática. Lavagem de dinheiro é crime, não declarar, uma série de crimes tributários que pode ser feito. Mas aí é mais grave, simulação, fraude, planejamento fraudulento. Próximo slide, amigo, por favor. A primeira troca de informação. No Brasil, eu nunca vi isso acontecer. Pode clicar, por favor. Sabe quando vai ser a primeira troca de informações? Agora. Setembro de 2018. Este mês vai ser a primeira database informada, provavelmente em 2019. Protocolo assinado, válido, nunca viu acontecer. Mas aí, se a gente pensar um pouquinho nos últimos 2 anos, repatriação de capitais, uma série de investimentos que a Receita Federal está fazendo com supercomputador, Facebook, vasculhando redes sociais, ela fez uma repatriação de capital, deu anistia aos crimes tributários, recolheu imposto e multa, 15 mais 15%, assinou um tratado e se comprometeu a prestar informações, primeira troca de informações, database setembro de 2018. Acho que ela se preparou. Foi o começo da palestra, o começo da exposição com o Caco. Ela está muito quietinha no Brasil. A Receita Federal andou indo em Miami questionar o pessoal. Patrimônio não declarado no Brasil. Senhores, vai dar o que falar. Esse era o meu último slide. Tem só mais um administrativo nosso, mas por que nós não estamos vendo ninguém cair em malha fina por causa da troca de informações? Porque ainda não aconteceu. A informação prestada será de setembro de 2018. Faz tempo que isso está disponível. Isso aqui é informação pública. Está no site da Receita Federal. E a gente ia falar de declaração de saída e, na verdade, está tudo relacionado ao compliance da pessoa física. Faço ou não? E se eu fizer, como que é a troca de informações? Geralmente está tudo declarado. 90% dos casos é possível fazer o que é certo, pagar uma pequena carga tributária ou uma carga devida e jurídica, não é absurdo. Não quero discutir se é caro ou barato, tá bom? Estamos partindo do princípio que o imposto é algo necessário dentro de um contexto, sem discussão se vale ou não, se merece ou não. Mas em termos de compliance, tem que ser feito. Só uma que veio do online, complementando o que o Rodolfo falou, o Felipe Tomasi falou assim, complementando um amigo no Chile, não conseguindo do Itaú nem do Santander, apenas para conhecimento, os bancos não conversam entre países. Então, só um comentário aqui para dividir com todo mundo. Itaú é Miami, Suíça, e a partir dos dois você pode ter um domicílio free of charge, aí, Bahamas, no caso, ou Bahamas ou Caimã, e Europa é Luxemburgo ou Andorra, enfim, agora não me recordo. Mas... Então é limitado mesmo, em algumas... Tá bom, obrigado. Obrigado. Era isso que a gente queria falar, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguém tem? Queria agradecer a presença de vocês até esse horário, pessoal online. Ali no... Na hora que foi comentado aqui se a gente já está preparado, só para lembrar, o Brasil tem um sistema de informação bancária dos melhores do mundo, reconhecido pelos outros. Tanto a ação agora do tratado do Acordo da Basileia, fase 3,
Um dos poucos países que já está full no tratado é o Brasil. Tem país pedindo prazo para 2022. Os Estados Unidos, por exemplo. Então, às vezes me pega quando a gente fala, mas será que a gente consegue fazer? A gente tem as suficientes. Quem sabe falte um ato administrativo como esse, mas as condições suficientes para troca de informação aqui online, através do SISBACEN e de qualquer regulamentação, a gente tem. $1 que qualquer um compre numa agência bancária é imediatamente reportado ao Banco Central. Não tem casa de câmbio livre aqui, onde você pode fazer qualquer operação livre. No Brasil, a gente não tem esse modelo. Que bom. A pergunta foi provocativa, eu também acho que já estamos prontos. Já vai acontecer. Boa noite, Daniel. E quem tem pendências de imposto aqui no Brasil, federal, estadual, ICMS, ou Receita, ou nome sujo no Serasa, consegue fazer tudo isso que você mostrou para a gente? Consegue, não tem impedimento. Lembrando, pessoa física, entre ICMS, imposto de renda e tal, a pendência na Receita Federal permite que o processo seja feito, mas ele exige o pagamento antes da saída. Agora, na prática... E a gente está falando que está na lei, né? Diz que tem que pagar que tá, não pode. Daniel, uma pergunta. Qual que é o valor para as contas de alto valor mencionadas? Não tem. Alto valor, subjetivo. Eu não identifiquei o valor. Eu achei tipo $1 milhão, o que seja, né? Para o Brasil deve ser baixo, hein? Lembra que a gente está falando em reais para o Brasil. Lembrando que a nossa população, pela Receita Federal, recebe mais de R$ 5.500 por mês. Hoje, se você recebe mais de 10 milhões de reais, você é obrigado a entregar uma declaração de imposto de renda todo especial, usando certificado digital. A última informação que a gente tinha, 120 pessoas recebiam mais de 10 milhões de reais no Brasil. Então, a nossa margem do que é alto é muito subjetivo. Quando a gente entrega a declaração de imposto de renda, aparece escrito lá, seu somatório de bens é superior a R$ 1 milhão. É um alerta. Tá certo isso? Tá certo isso? Eu não sei te dizer qual que é. Tem que clicar. Confirmo. Eu não sei dizer. Deve ser algo baixo. Eu tenho uma pergunta mais prática. Dado o alto custo da conta de não residentes no conta bancária, se alguém tiver uma renda de aluguel de imóveis no Brasil, precisa ter conta no Brasil? Pode transferir diretamente para fora? Receber o pagamento fora? Como passa pela Receita isso? Pode, a resposta é sim, pode receber direto lá fora, desde que toda operação seja feita de forma oficial, através de um banco central, remessa de dinheiro, câmbio, como o colega lembrou. Hoje é permitido, vai exigir uma comprovação documental. Contrato de aluguel te prova essa remessa e hoje é plenamente possível o locador pagar direto ao locatário do exterior. Aí como é que acontece? Não, nesse caso, você não vai ser descontado aqui os 15%. Vai ser. Regra geral, local da situação do imóvel. Então, mas aí quem tem que fazer, como você vai recolher se você vai receber lá fora? A própria pessoa física não residente. O que diz a lei? A lei fala que o procurador dessa pessoa, lembra que ele tem que deixar um procurador no Brasil? Sim. O procurador é o responsável tributário para fazer esse recolhimento. Perfeito. Que hoje em dia é muito simples, né? Faz o DARF, paga no Internet Bank, nem precisa do envolvimento do... E complementando, nessa situação, o fato de ser residente ou não residente,
O IOF é o mesmo quando você faz a remessa de valor daqui para o exterior? É o mesmo, não interfere. É uma pergunta. Aqui, a pessoa que tem um imóvel de pequeno valor, ela pode optar por não fazer o carnê-leão só na declaração de ajuste. Como é que fica, por exemplo, se ela for tributada lá fora? A meu ver, a cada movimentação teria os 15%. Não tem essa opção mais. É isso mesmo. Não tem a relação do valor. E aí a gente precisa explicar assim para todo mundo entender. O rendimento de aluguel do residente fiscal é sujeito à tabela progressiva, né? Então, se o rendimento ficar na tabela na alíquota de 0, não vai ser tributado. Prática. Normalmente as pessoas jogam o valor do aluguel de qualquer montante na declaração para ajustar na entrega da declaração. Eu vou usar o desconto simplificado, é mais fácil para mim, eu vou ter uma restituição, para que eu vou pagar para depois ser restituído? Há um artigo no Regulamento do Imposto de Renda que diz que se o imposto é sujeito a recolhimento mensal e não o for, há uma aplicação de multa de 50% do valor não recolhido. Há coisas que são lógicas e fazem sentido e outras que é jurídica. Vai ajustar na declaração? Vai. Eu vou ser restituído desse valor? Vou, mas é a regra. Então, existe um risco se não fizer. Estou explicando isso porque aí o detalhe é como não residente fiscal não importa o valor. Nem que seria na alíquota de 27,5% como residente, é 15% como não residente. Esse é o... Não importa o valor para o não residente. 15 sempre. Detalhe, recolhido obrigatoriamente no dia do recebimento. Recebeu o aluguel no dia 2, o imposto é devido no dia 2. Não tem prazo para o não residente. Beleza, só antes de passar, uma pergunta aqui do online. A saída definitiva do país tem que se realizar antes ou depois de receber o fundo de garantia? Pergunto também qual é a melhor maneira de solicitar o fundo de garantia para não ter tanta retenção sobre este valor. Fundo de garantia é isento, ele não tem tributação, gera muita dúvida quando a gente fala de imposto de renda para não residente. Será que a alíquota é 25%? Qual que é a alíquota aplicada? Fundo de garantia, aquele que você resgata com a multa e etc., é isento de imposto de renda. Não há previsão legal de alíquota diferenciada para o não residente. Não é salário. Não pode a Caixa Econômica Federal, ao te pagar isso, ser considerada fonte pagadora igual uma empresa que paga um salário. Então, minha opinião é que seria isento sempre. E daí, então, o momento de sacar seria meio que indiferente nesse sentido. Indiferente nesse sentido. Daniel, uma pergunta sobre o imposto de renda para quem tem imóvel no exterior. Do ano passado para esse ano, a Receita começou a obrigar a gente a informar o cartório, aquela série de informações sobre imóvel, municipal. Como é feito para quem tem um imóvel no exterior? Isso se aplica ou não? Não se aplica. Não deveria se aplicar. É um primeiro ano, é um ano teste, é obrigatório para quem tem imóvel no Brasil. Ano que vem, essa informação não deve ser exigida para o não residente. É algo que ainda está sendo posto em prática, mas não faz sentido. Inscrição na prefeitura do IPTU, cartório. Não consigo nem pensar outro país que tenha cartório. Portugal, claro. Dessa forma, não. Tudo certo? Mais uma vez, muito obrigado por terem ficado até esse horário. Obrigado, pessoal online. Obrigado a GFI, na pessoa do Caco. O ambiente aqui é maravilhoso, adorei. Que bom, que bom. Bom, pessoal, queria agradecer todo mundo aí pela presença, tanto online quanto presencial. A gente fez uma pequena pesquisa aqui, SurveyMonkey, rapidinho,
Code quanto com o link, vocês conseguem responder, para a gente poder melhorar, para a gente saber que outros temas as coisas que foram boas. Então, por favor, quem puder responder, ajuda muito a gente a fazer outros eventos como esse, bacanas e tudo mais. E para quem responder, quem se tomar esses 2 minutinhos aí para responder, a gente vai sortear alguns vouchers de clínicas financeiras, que são a primeira etapa do planejamento financeiro do DeFi. Então, a gente faz uma clínica financeira, uma reunião de 1h30, 2 horas, bastante profunda, bastante intensa, onde a gente vai entender toda a financeira, obviamente de uma forma totalmente confidencial, um profissional de planejamento financeiro, e onde quem fizer a clínica financeira sai com um diagnóstico muito preciso de onde está, quanto dura esse dinheiro, quais os principais que está, quais os pontos fortes, quais os pontos não tão fortes, né, do seu comportamento financeiro, e qual a ênfase que deveria ser dada num planejamento financeiro, e obviamente daí um orçamento, enfim, uma ideia de quanto sairia, como é que seria feito um planejamento dali para frente, tá bom? Então, quem puder, por favor, responder essa pesquisa, a gente agradece bastante. Eu acho que a gente também deixa a gente vai disponibilizar, né, Daniel, todos os slides, assim como a gravação dessa palestra, depois para todo mundo aí que se inscreveu, tá bom? Gente, muito obrigado. A gente vai ter uma cervejinha aqui, tem alguns sucos e tem um networking, conversa e bate-papo, que também é uma parte bem importante dos nossos eventos. Obrigado para todo mundo. Ficamos devendo a cervejinha para quem vier aqui da próxima vez. Tchau, tchau. Boa noite.